Antes da palavra, eu quero dizer que o tema que é proposto para essa noite é um tema que não abrange só jovens. Por isso, eu trago uma palavra, vou fazer o máximo possível, sou respeitador de horário, me deram até 21h30, é isso, Vitor? Então, amém. Quando eu estiver dando 21h29, eu estou devolvendo o microfone. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos. Assentado mesmo, curva a tua cabeça. Espírito Santo, nós chegamos aqui, Senhor, para prestar um culto a Ti. Deus, nosso coração está faminto, sedento, pela Tua maravilhosa presença, Deus. Ó Espírito Santo, venha ministrar sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. O Senhor conhece exatamente, Deus, o que passa em cada coração. Tu és o Deus que sabe tudo sobre nós. E nesse momento eu te peço, Deus, venha ministrar. Que hoje seja noite de cura, noite de mudança, de transformação. Deus, que o Senhor venha mexer lá no interior e arrancar o que for necessário, para que a tua igreja seja santa, para que a tua igreja viva a santidade. Eis-nos aqui, ó Deus, para experimentar o teu melhor, no nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, coloca o tema, cadê o texto de vocês? Ficou bonito por trás. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. O texto da palavra diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quando Pedro ele escreve para os irmãos que estão dispersos, os irmãos da diáspora, e ele diz: sede santos. Santo significa separado, separado para propósito exclusivo. Sabe o que significa quando você diz que você é santo? É como se você tivesse uma plaquinha sobre a sua testa que diz uso exclusivo. Quando você entra na zona rural, geralmente você passa e vê várias propriedades. Lá na porteira está escrito proibida entrada, propriedade exclusiva. Deus quer que essa plaquinha esteja na sua testa, no seu coração, na tua vida. Propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono, você tem que ser separado. Você não está disponível, você não está numa vitrine. Você foi comprado com alto preço, com preço de sangue, e mediante esse comprar, agora você pertence a Ele. Não foi isso que o ministério do louvor cantou? Para Ele é que eu vou vivendo a minha vida. Então nós precisamos ter em nós esse sentimento: eu sou santo, eu pertenço a Ele, eu sou dele. Eu separei 3 personagens para falar hoje. Óbvio que os personagens que trago comigo aqui para compartilhar com os irmãos, poderíamos ministrar uma palavra específica sobre cada um deles, mas eu quero dividir esse tempo, porque eu tenho aqui um grupo heterogêneo. Entendem, irmãos? Deus não tem camadas específicas da igreja que é mais especial. Ao departamento infantil, Deus tem maior propensão de abençoar, porque vai ser o futuro da igreja. Os jovens, porque os jovens é o gás da igreja. Os mais velhos, porque são mais experientes. Não. Deus nos olha como todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Todos nós fazemos parte da mesma camada. A santidade é para todos, não é para grupo exclusivo, não é para camada exclusiva, não é para pastores, não é para líderes, não é para toda a igreja. A partir do momento que uma pessoa entrou na igreja, levantou a mão para Jesus, ela declarou que pertence a Cristo. A partir daquele momento, ela é chamada para santidade. Eu começo
dizendo no meu primeiro personagem sobre Moisés. E por que escolhi Moisés? Porque Moisés ele tem muito a ver com o nosso retrato do que vivemos hoje. Vivemos um tempo, irmãos, de muita riqueza intelectual. Talvez a igreja nunca foi tão rica de conhecimento como nós temos hoje. Nós temos teologia para todos os tipos e gostos. Nós temos livros, acesso a material que anos atrás não tínhamos. Então hoje nós temos uma igreja enriquecida, uma igreja que tem diante dela um apogeu de conhecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Mas, com tudo isso, nós também temos hoje o acesso a muitas heresias, distorções. Esse evangelho progressista que tem invadido os corações, as igrejas, até mesmo as versões bíblicas, tem trazido muito transtorno. Por que não dizer do evangelho da prosperidade? Onde o servir a Deus não é por amor, por paixão, mas é por troca e por permuta. Esse não é o evangelho da Bíblia. A Bíblia diz, no livro de Êxodo, se você puder acompanhar, eu acredito que você, o nosso irmão da mídia vai estar nos ajudando. No livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7, diz a Bíblia que os filhos de Israel, eles foram fecundos e eles aumentaram muito, eles se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. E eu pergunto para você, como Israel foi parar no Egito? Israel foi parar no Egito. Escuta isso, igreja. Em um momento glorioso, o menino José, que foi vendido 13 anos depois, ele vai assumir o governo do Egito. E o recado que ele manda para o pai dele, quando ele reencontra seus irmãos, é: vai lá, avisa para o meu pai que eu estou vivo e eu estou governador do Egito. Eu vou dar melhor. E quando Jacó vem com sua família, é dado a eles o melhor, a terra de nós. O tempo passa. Escuta. Teus planos, teus sonhos e projetos, eles têm data de vencimento. Deus não, Deus é eterno. Nós passamos, Deus não passa. José passou. Sua glória se foi. A glória daquele povo que chegou ali acabou. E a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não se lembrava, que não sabia quem era José. E aí sim, começa a inglória. De glória vai para inglória. Porque aquele povo, ele começa a ser oprimido, vai cair numa escravidão. Resumindo, porque você conhece a história, e eu preciso avançar com a palavra. Escuta. De tempo glorioso, a escravatura, a escravidão. E aqui eu entro com a palavra. A grande pergunta que eu vejo no meio dos crentes hoje: cadê Deus? Onde está Deus que Ele não me responde? Onde está Deus? Por que eu passo por luta? Por que o meu colega, as coisas dão certo para ele? Por que o meu vizinho, ele está prosperando e eu não? Escuta, igreja. A nação escolhida, a descendência de Abraão, estava no Egito escravizada. E isso não foi um ano, não foi uma semana, não foi um mês, não. Foi séculos. Desculpa, mas eu sou pastor de igreja, eu não sou pastor itinerante. E eu quero pedir aos pastores, né, essa liberdade para ministrar como se eu estivesse em casa. Amém. Porque nós somos o mesmo povo. Amém. O mesmo povo que vai morar no céu. Amém. A minha pergunta para você nessa noite é: quanto tranco você aguenta de Deus? Quanto tranco você aguenta da vida? Porque o povo de Israel recebeu um tranco forte. Meu Deus. Ficou tudo nebuloso. Perderam, queridos, a maior graça que você vem chama liberdade, eles perderam. Você reclama que seu salário está baixo? Eles têm salário. Está ruim viver agora? Eles estavam escravos. Quem estabeleceu
Tem férias. Só misericórdia. É esse contexto que o povo está vivendo. Está ruim? Pode ficar pior. Misericórdia. Sim, porque sai um decreto. Nenhum menino vive mais. Tem que matar todos eles. Quando uma mulher engravidava, não era alegria, era tensão. Tensão. E dentro de uma casa, de um homem chamado Arão, sua esposa chamada Joquebede, já possuíam 2 filhos. E de repente Joquebede era engravida. E a vida lhe prega uma peça. Quando nasce, é o menino. E agora? O que fazer? Joga no Nilo? Obedeço ao rei? Ou eu obedeço a Deus, não matarás? Joquebede olha para a criança e diz: se Deus fez nascer na minha casa, da minha casa só sai vivo. Morto não. O Deus que deu é o Deus que vai preservar. E por 3 meses eles preservam o menino. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Para de ficar com medo do mundo, com medo da reação das pessoas. Deus é o Deus que te guarda, o Deus que te livra. Nós temos que crer que Deus continua sendo o mesmo Deus. Jovem, em nome de Jesus, não tenha medo dos seus colegas, não tenha medo da crítica, não tenha medo dos bullying. Você tem que levantar a tua voz, a tua posição e dizer: eu sei em quem eu creio, eu sei que Deus é poderoso para me guardar, me sustentar, e eu não abro mão dele. Glória a Deus. Tinha que jogar no Nilo. E Joquebede faz assim: Deus, eu não posso mais. Eu estou no meu limite. Deus sabe qual é o teu limite. Deus sabe até onde você aguenta. E o que ela faz? Ela faz o cesto. E impute ele de amor, de carinho, de graça. Pega essa criança, leva lá para o Nilo e coloca ele. E o que faz? Vira as costas, vai embora. Mas por que vai embora? Porque é Deus que faz. Não é você. Não é você. Para de ficar sofrendo. Para de ficar com ansiedade. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar. A Bíblia diz: se o Senhor não edificarem a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. É Deus que guarda a tua vida, é Deus que cuida de você. Joquebede vira as costas, vai embora. Ao Deus eterno dos céus, Ele guia aquele cesto que vai para onde? Vai parar lá junto com a princesa. Epa, mas ela é filha do algoz. É filha do homem cruel, que quer a morte de todas as crianças. Queridos, Deus sabe trabalhar. Deus é especialista em causas impossíveis. E quando ela ver aquele cesto, manda buscar. Vai lá, busca o cesto. Traz o cesto, abre o cesto. Quando abriu o cesto, aquela bela criança, ela olha, se encanta, se apaixona, diz: epa, nesse aqui ninguém toca mais. Esse aqui é meu. Esse aqui eu quero. E aí Miriam, novinha, irmãos, é menina, é criança, sai correndo lá no meio dos juncos e diz: ei, ousadia. Ei, princesa, a senhora precisa de uma babá, a senhora precisa de uma ama. Eu tenho, eu vou lá chamar. Ela diz: vai, garota, chama. Imagine ela chegando em casa correndo, dizendo: mamãe, e ela, a mãe deveria estar pensando: o crocodilo deve ter comido o cesto, uma caspa deve ter pegado. Ela diz: mamãe, vem correndo, mamãe. E ela diz: o que foi, menina? Olha, mamãe, a princesa está te chamando. Princesa, sim, ela pegou o nosso menino, ela está chamando. Quase sem fôlego, sem ar. Joquebede não poderia demonstrar emoção, mas fica pensando, irmãos, quando ela pega aquele menino, corre, e a princesa fala assim: olha, você pode cuidar dele para mim? Eu vou te dar um salário, eu vou te pagar para você cuidar dele. Olha, ela pega aquele menino, abraça, chorando por dentro, mas sem poder expressar emoção, e dizendo: Deus é fiel, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ela volta para casa carregando o seu filho nos braços. Ei, sem esconder de ninguém toca.
Ele vai ensinar, vai instruir, vai orientar. Essa criança cresce debaixo desse demônio até que chega a idade, ele vai para o Egito. Agora, ela está perto da gente. Diz a Bíblia que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Se você der um Google no seu telemóvel e fizer a seguinte busca: deuses egípcios, você vai ter ali todo o processo de mitologia. Você vai encontrar diversos vídeos que vai apresentar as crenças dos deuses egípcios. Eu até separei aqui, trouxe aqui, mas eu acho que não dá tempo de falar sobre isso, que é importante. Isso você pode pesquisar e você vai te dar uma lista. Eu escuto isso. As mitologias, as coisas que estavam ali, que nutria aquele povo, no sentido do religioso, foi nesse núcleo que Moisés viveu. Ele aprendeu sobre Ra, que era o Deus principal, o Deus Sol. Ele aprendeu sobre Ísis, sobre Osíris. Ele aprendeu sobre os deuses, os cultos e as venerações. Sim, Moisés, ele estava ali sendo instruído como um egípcio. Ei, escuta, Deus não vai fazer blindagem. É mentira quando dizem para você que você está blindado. Não, irmãos. Todo dia você tem que tomar a cruz. Todo dia você tem que decidir por Cristo. Aleluia. É uma decisão que eu e você tomamos. Aleluia. Moisés, ele estava convivendo com todo antro de idolatria, conceitos completamente errados daquilo que sua mãe lhe ensinou. E apesar de olhar a glória do Egito, o apogeu, as pirâmides, as construções, os palácios, as vestes, sabe o que Hebreus diz? Vamos ler. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, o escritor aos Hebreus, falando sobre Moisés, ele diz da seguinte maneira: pela fé, verso 24, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Eu não sei se só o Cristo já consegue te falar. Esse texto está dizendo para nós que pela fé, esse homem que aprendeu toda a ciência egípcia, esse homem que era príncipe, honrado, as pessoas prestavam honra a ele. Esse homem, escuta, igreja, pega tudo isso, coloca de lado e diz: eu prefiro ser escravo. Eu prefiro estar no meio do meu povo para servir o Deus verdadeiro do que toda essa glória do Egito, ser príncipe do Egito, mas eu perder a relação com meu Deus. Qual é o problema que nós temos hoje? A grande questão que a sedução do mundo está criando. Perdão, irmão, deixa eu perguntar: tem algum irmão Raimundo aqui? Não, né? Essa a gente usa aí, então, por favor, só para não constranger, né? Mas por quê? Porque virou um trocadilho, né? Que é o chamado crente Raimundo, né? O que é o crente Raimundo? É um pé na igreja, um pé no mundo. Melhor crente. Mas não dá para você ter esse tipo de relacionamento. Eu estou falando de santidade. Santidade é separação. Deus, ele quer 100% da tua vida para ele. Não é metade, não é 10%, não é um pedaço. Ele quer você por inteiro, por completo. Não foi mais ou menos que Jesus morreu na cruz. Ele se entregou por inteiro por mim e você. Moisés, ele abriu mão da posição de príncipe. E tem crente que não tem disposição de abrir mão do seu estado de pecado. Jesus. Prefere viver no pecado do que viver uma vida santa com Deus. E a Bíblia está dizendo que ele abre mão. Mas o que significa isso, pastor? Significa que ele vai perder as suas roupas finas, que ele vai perder os banquetes, que
Crente gosta de comer. Crente gosta de comer. E crente gosta de comer bem, né? É verdade. Mas eu já perdi tudo isso. Escuta uma coisa. É melhor você comer hortaliças com Deus Aleluia. do que comer picanha na mesa do pecado. Glória a Deus. É melhor você estar ali comendo feijão com arroz do que você estar comendo caviar lá na bandeja de Satanás. Você tem que fazer uma escolha. Eu quero andar com Deus. E se o preço é esse, eu abro mão de tudo, porque Ele é santo e eu fui chamado para ser santo. Eu não tenho pacto com o mundo, eu não tenho compromisso com Satanás, eu não tenho compromisso com o pecado. Eu já abri mão de tudo. Moisés é esse homem. 40 anos de idade. Ele acha que poderia ser o libertador. E aí, você conhece a história. Ele mata o egípcio, tem que fugir, vai para a terra de Midian, e ali é colhido por Jetro. 40 anos se passam. Por isso eu disse, irmãos, as camadas pelas quais Deus trabalha com santidade, é todas. Passa-se 40 anos. Segunda fase da vida de Moisés. Talvez Moisés ele está ali já, esperando a morte chegar. Casou, tem 2 filhos, se tornou pastor de ovelha. Se você der uma pesquisa no livro de Gênesis, você vai enxergar. Se tinha uma coisa abominável para os egípcios, era ser pastor de ovelha. E qual é a profissão que Moisés vai ter? Pastor de ovelha. É o contraste, é o paradoxo. Príncipe do Egito, pastor de ovelhas. É como alguém que olha para você, que às vezes estava lá no camarote de sucesso, mas por causa de Jesus você perde tudo, vai estar lá no fundo do poço. E alguém olha para você, quem te viu, quem te vê. Se alguém passasse por Moisés, ele dizer, quem te viu e quem te vê, Moisés. De príncipe a essa condição. Mas ele teria que responder, eu prefiro ser pastor de ovelhas, tendo relação com aquele lá de cima, do que ser príncipe do Egito, perdido aqui na terra. Um dia, Moisés, aos 80 anos de idade, ele sai. E ele foi para junto ao Monte Arabe. E diz a Bíblia que, naquele momento, ele estava ali, aconteceu algo inusitado. Ele olhou uma sarça, começou a pegar fogo, queimava, crepitava, e ele vai caminhar em direção ao fogo, mas no meio do fogo saiu uma voz. Êxodo capítulo 3. A voz disse consigo mesmo, eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Pastor, o que é essa experiência de ver santidade? Escuta. Já se passaram 4 décadas. Moisés está agora em um mundo de introspecção. Não tem glamour. Os ouvidos são aguçados ao ouvir uma voz que chama ele pelo nome. Tem alguém em cima do monte que sabe o nome dele. Tem alguém lá em cima que sabia quem era ele. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que sabe quem você é. Conhece teu nome, teu sobrenome, conhece a tua história. Ele sabe exatamente quem é você. Aleluia. Ele sabe os nuances, os detalhes, os pormenores da tua vida. Ele não precisa que ninguém conte para ele os seus segredos, e nem tampouco conte para ele as suas angústias e sofrimentos. Escuta uma coisa. Aquele fogo foi só para atrair Moisés. Há uma coisa muito importante nós, como pentecostais, precisamos entender. Não é o fogo que vai mover a tua vida. O que tem que mover a tua vida é a palavra que sai do meio do fogo. Aleluia. Ele foi atraído pelo fogo, mas foi a palavra. A palavra que saiu do meio do fogo que foi marcar a vida dele. Moisés, Moisés. E ele grita, eis-me aqui.
continuou, versículo 5. Estranho isso. Stop. Não te aproximes. Não chegues para cá. Para onde você está, Moisés? Peraí, Deus está se revelando. Deus está se mostrando. E agora está dizendo que eu não posso continuar. Eu não posso prosseguir. Ei, Deus já se revelou para você. E talvez essa noite Ele separou para dizer para você: você quer intimidade? Você quer crescer? Você quer ter experiência primeiro comigo? Então peraí, para tudo. Ele conhecia Deus daquelas histórias que ele ouviu enquanto ele era criança. Mas nesse momento agora, ele está diante do próprio Deus. Tem uma revelação nova chegando. E Deus está dizendo: quer aprender? Então vamos fazer do jeito certo. Para aí, tira a sandália dos teus pais. E deixa eu esclarecer, tem um erro. E você vai encontrar muitos pregadores dizendo: Deus mandou tirar o sapato, porque o sapato é do Egito. Como assim? Que milagre é esse? 40 anos depois tem sapato aguentando 40 anos. Não tem nada a ver com o sapato. Ah, por que, pastor? Por que Deus está mandando ele tirar o sapato? Escuta, Moisés conviveu com todas as crenças e divindades egípcias. O conceito de culto a Deus era que tinha que ter reverência. Nenhum sacerdote, nenhum devoto poderia entrar no templo calçados. Pastor, mas no monte tem pedra, tem areia, pode ter espinho. Ei, querido, se você quer servir a Deus, não olhe para as pedras, não olhe para os espinhos, não olhe para quem machucar o teu pé. Você tem que descalçar-se, porque Ele quer reverência. Se você não descalçar, não se aproxime, não se achegue. Se quer se achegar, tem que tirar os sapatos. Tem que ter reverência ao se aproximar de Deus. Em nome de Jesus, com temor e tremor, eu quero dizer para a igreja: Deus não é o seu coleguinha de escola. Deus não é teu vizinho. Ele é Deus soberano, Criador do céu e da terra. Você precisa se aproximar dele, reconhecendo: eu estou diante do grande Criador do universo. O Salmo 147 diz: Ele chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas lhe falta quando Ele chama. Pastor, o que é isso? A nossa constelação tem 100 bilhões de estrelas. No universo tem mais de 100 bilhões de constelações. Você pode matemática fazer. Cada constelação é no mínimo 100 bilhões de estrelas. A Bíblia está dizendo que Deus chama cada uma dessas estrelas pelo nome. Ele sabe o nome de cada uma delas. É esse Deus que você serve. Ele é grande, Ele é sublime, Ele é poderoso, Ele é magnífico. Nós somos diminutos, somos pequenos. Quando nós reconhecemos Ele, nós vamos saber: o meu Deus é grande, o meu Deus é grande, o meu Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Isso vai me fazer me humilhar, me render, me prostrar. Eu não estou em impunidade com Deus. Mentiram para você se pregaram isso, dizendo que você pode botar Deus contra a parede. Oh meu Deus, que loucura. Eu vou orar e eu vou pressionar Deus, porque Ele tem que me dar coisa. Ei! Não esqueça quem tu és e não esqueça quem Ele é. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Qual é a outra revelação que Deus quer trazer? Moisés, você está acostumado a conviver com templos de colunas de mármore. Você está acostumado a ver templos de pedras construídos para as divindades. Eu quero dizer para você, Moisés, o meu local não é um templo, não é um espaço. O meu local é esse universo. E onde eu chego é santo porque eu estou presente. E a partir desse momento, esse horário é santo porque eu estou aqui. Eu estou falando com você. Esse lugar se torna santo por causa da presença do Espírito Santo.
Você pode não entender muitas coisas sobre Deus. Você pode não compreender. Mas entenda uma coisa. Se você se prostrar diante dele, se humilhar diante dele, ele vai te chamar, vem. Agora vem. Você já despiu. Então vem para a intimidade. Grande e eterno. Diz a Bíblia. No verso 6. Êxodo capítulo 3, verso 6 diz assim. Ele disse mais: eu sou o Deus de seu pai. Aleluia! Glória a Deus! Talvez você não esteja compreendendo. Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai. Sabe o que Deus está dizendo? Teu pai pode ser escravo, teu pai pode não ter liberdade, mas eu continuo sendo o Deus dele. Eu continuo sendo o Deus da tua casa. Pode te afligir, pode te saquear em qualquer coisa. Deus continua sendo Deus. Vai chegar a hora, vai chegar o momento que ele vai agir, que ele vai fazer. Mas aí Deus amplia. Eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus de Abraão, mas também eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Escuta aquela promessa que eu fiz. Você não conheceu ele, mas eu conhecia. Eu tirei ele da terra de Ur. Aquele homem abandonou tudo porque me amou. Eu sou o Deus dele. Ou eu sou o Deus do filho dele que nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Eu sou o Deus do filho de Isaac, que era enganador, tinha problemas de caráter, mas eu transformei o Jacó em Israel. E eu agora estou dizendo: eu te escolhi para você ir lá arrancar o meu povo do Egito. Mas eu poderia dizer: Senhor, será que eu sou atrasado? Eu tenho 80 anos. Deus está dizendo: não importa a idade, não importa a idade, o poder é meu. O poder é meu, sou eu que faço, sou eu que realizo. Escuta, igreja, escuta uma coisa linda. Eu sempre tenho um dia de regra. Trabalhar para Deus é privilégio. Por favor, pastores, me perdoem. Não reclamam do ministério. Líderes de departamento, não reclamam do ministério. Por favor, sabe por quê? Deus te deu o privilégio de trabalhar para Ele. Você é privilegiado de cooperar com Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está falando com Moisés: vai tirar meu povo. Escuta, Deus podia fazer isso com excelência, e vou te explicar. Imagine um anjo de Deus entrando no palácio de Faraó, dizendo para ele: ei, rapaz, eu vim arrancar o meu povo. Faraó ia jogar no chão, espernear e dizer: leva, carrega. Mas Deus escolheu Moisés. Deus escolheu você. Ei, Glória a Deus! imperfeitos e falhos, mas ele escolheu a nós. Aleluia! A capacidade dele, a glória dele, o poder dele. Não é mérito meu, não é mérito teu, é mérito dele. E Moisés disse: como é que eu vou voltar lá? Não dá. Eu quero falar só sobre 2 episódios aqui. O meu relógio está traindo eu. Escuta. O que ocorre? Mas eu disse: não dá. Não posso. Deus faz algo. Deus faz algo porque quando eu olho para a palavra é muito forte. Porque Moisés, então, não entendendo a maneira como Deus quer usar a vida dele, ele faz aqui algumas objeções com Deus. E Deus agora vai ensinar Moisés algo novo para a vida dele. Olha aí. Moisés
Moisés com medo, sem entender como é que Deus ia fazer isso. Deus fala com Moisés assim: Moisés, fica a tua mão. Pega a tua mão, Moisés. Capítulo 4, versículo 1. Corre na tela. 4:1. Responda Moisés, disse: Senhor, mas eles que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não se apareceu. O Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. Lança ela na terra. E lançou na terra e tornou-se uma cobra. Moisés fugiu dela. O que ele tem na mão? Um galho. E eu preciso dizer isso para você: um galho sem vida, arrancado de uma árvore, sem expressão nenhuma. E Deus diz: pega esse galho agora, pega essa vara, joga ela no chão. Ao cair sobre o chão, se transforma numa cobra. Esquece a cobra. Pensa apenas uma coisa: do inanimado, de algo sem vida, Deus produz vida diante dos olhos de Moisés. Deus pega galhos quebrados e produz vida. A vida é emanada dele, a vida vem dele, e ele tem o poder de fazer coisas que nenhum homem pode fazer. E Moisés, assustado com tudo isso, Deus diz agora: vai lá, Moisés, pega ela pela cauda. E ela volta então a ser um objeto inanimado. Há um Deus que abre porta que ninguém fecha. Há um Deus que fecha a porta que ninguém abre. Há um Deus que faz e nenhum homem tem como contestar, porque Ele é Deus. É Deus. Sim, Ele é esse Deus tremendo, poderoso. Agora tem um outro fato. O verso 8 diz a palavra: e acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam, esses dois sinais, em ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Deus fala com Moisés que aquele povo haveria de se submeter à voz dele. Deus haveria de agir. Mas tem algo aqui, bota o verso 6, por favor. É o ponto que não entrou, que é o segundo sinal. Põe a tua mão agora no teu seio. Escuta. A vara tinha se tornado serpente. Agora Moisés vai pegar a sua mão. Ele coloca a mão sobre o seu peito. Tira a mão, Moisés. Quando ele tira a mão, a sua mão está leprosa. Ele olha, se assusta. Lepra incurável, lepra progressiva, lepra contagiosa. A mão dele está leprosa e ele está assustado, aterrorizado. Agora Deus vai fazer o teste. Está leproso, Moisés? Coloca no peito de novo. Ele teve que gritar a Deus: se eu botar no peito, vai contagiar meu peito. Vai, Moisés, é pela fé, coloca a mão. E ele coloca a mão. Tira a mão, Moisés. Está limpo de novo. Sabe o que Deus quer ensinar para mim e para você? De dentro de você só tem Deus para você. O que sai de dentro de nós. Marcos capítulo 7, 21 diz que no interior do coração do coração dos homens só sai prostituição, impureza, lascívia. Todas as coisas ruins saem de dentro do interior. Sim. Quando você mete a mão dentro do teu coração, vai sair lepra. Mas Deus, Ele diz: eu curo a tua lepra. Eu saro a tua lepra. Eu saro o teu coração. Eu limpo o teu coração. Eu tenho o poder de te purificar, porque eu sou santo e eu posso fazer de você alguém santo.
Deus vai pisar no Egito. 10 pragas. Eu te dou uma dica. É fácil. Você vai no Google e coloca assim: 10 pragas e os deuses egípcios. Porque cada uma das pragas. E era uma divindade venerada. E Deus vai lá massacrar os egípcios e dizer: não, eu mando. Ele não é Deus. Transformo ele em sangue. Porque eu tenho poder sobre eles. Quando Deus mata os primogênitos, Deus entra onde, irmãos? Lá na casa do faraó. Escuta. Faraó era a divindade Amon-Ra, filho de Ra. Faraó era a divindade. Deus entra dentro da casa dele, bagunça a casa dele e diz: eu mato o teu filho porque tu está segurando o meu primogênito para te mostrar que eu sou Deus. Eu entro na tua casa, mato o teu filho e arranco Israel do Egito, porque eu sou Deus. Você não é Deus, Faraó. Serem santos porque eu sou santo. O que eu faço agora? As horas vão embora, irmãos. Mas eu vou falar então mais um personagem. Deixa eu ver qual dos dois se encaixa melhor. Eu vou ficar com um jovem. Escuta. Qual é uma história, irmãos? Moisés, 80 anos. Escolheu ser santo. Viveu santidade. O homem que falou face a face com Deus. Escuta. Só para terminar, Moisés. Moisés é o homem que vai passar 40 dias lá no monte com Deus. É o único homem que vai ver o dedo de Deus escrevendo 10 mandamentos numa pedra. Não é para poucos. Deus diz: eu falei com Moisés cara a cara. Moisés foi privilegiado. Eu tenho uma boa notícia para você. No tempo da graça, você pode experimentar muito mais que Moisés. Sabe por quê? Moisés, quando ele descia do monte, a glória que estava sobre ele se desvanecia. Tinha que colocar um véu sobre ele. Hoje você pode adentrar na presença do Senhor e permanecer e continuar. Sabe o que mais? Você é morada. Você é habitação. O Espírito Santo mora aí. Ele mora aí. Ele não te visita. Ele mora dentro de você. Você é templo. Você é morada de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes alguns adolescentes jovens, eles dizem: pastor, você não tem noção da luta que eu passo, da prova que eu passo. Oh. Escuta uma coisa. Fala para mim. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E eu termino então com esse personagem. Coloca lá. E Daniel, escuta. Daniel propôs o seu coração não se contaminar com a expulsão das iguarias do rei. Eu preciso contextualizar para você. Escuta. Quem é Daniel? Daniel é um garoto entre 14 e 16 anos. Você precisa entender. Daniel não é um pobre. Não. Daniel é nobre. Ele é filho da nobreza. Não é playboyzinho, não. Mas é um garoto rico, de família rica, de família nobre, e que de repente, quando Jerusalém foi invadida, na primeira leva, no ano 606 a.C., Nabucodonosor junta os filhos de nobres e leva para o palácio. Mas ele é novo, é um adolescente, é um jovem ainda. E agora esse garoto, ele vai conviver aquilo que Moisés viveu lá atrás. Ele vai conviver com as mitologias babilônicas. E eu, como não tenho tempo, eu preciso dizer, quando nós falamos de mitologia babilônica, nós estamos falando de magia, estamos falando de feitiçaria, estamos falando de todo aspecto de espiritismo, de alto e baixo espiritismo que era realizado na Babilônia. Ali havia um grande número de feiticeiros, de magias que eram praticadas, e esse garoto é levado para lá. Ele é selecionado para estudar na escola, para aprender magia, para aprender feitiçaria, para aprender os conhecimentos, as culturas babilônicas.
número que eu não consegui. Oi? Ok. O 5 ali parece um 3. Eu falei, ué, ficou no mesmo. Escuta, igreja. Esse menino, Daniel, ele tem seu nome trocado. Daniel significa meu juiz. A primeira coisa que eu vou mexer com a identidade do garoto. Vamos colocar o nome dele de Beltesazar. O que significa? Beltesazar. Bel é o Deus babilônico, aquele que serve a Deus. Ananias, Misael e Azarias, todos eles tinham nomes que tinham o significado hebraico em Deus. Aí vão ser trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos eles voltados para os deuses babilônicos. 4 jovens, adolescentes. Agora na Babilônia, tem seus nomes trocados. Olham para um lado, de um lado para o outro, e percebem toda a feitiçaria, todos os cultos, venerações. E tem uma questão: a mesa. A mesa estava lá, carne suína. Lá estava coelhos, pavões, carnes, que a lei não permitia que eles participassem. Eu preciso dizer, igreja, aquele lugar era o lugar que qualquer jovem do mundo sonharia estar. Era a Hollywood daquela época. Era o top, você não está entendendo? O que é Babilônia, pastor? Babilônia é a capital do império, então era o top do top. Quando você pesquisa, você vê as 7 maravilhas do mundo, Babilônia. Aqueles meninos estavam no local que qualquer um sonharia estar. Mas eles decidiram, quando chegaram ali, olharam de um lado para o outro. Entre eles já confabularam e disseram: pode trocar nossos nomes, mas não pode trocar nossa identidade. Pode me chamar do que quiser, porque eu sei quem eu sou. Pode chamar do que quiser e tirar acerca de mim, mas a minha identidade do meu coração, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém muda. Menino, senta à mesa. Eles olham para o outro e dizem: eu não vou comer. Não dá para participar. Chama o responsável e diz: vamos fechar um acordo. Não queremos comer nada disso. Aquele homem estava os olhos e disse: ei, garotos, vocês estão de brincadeira comigo? Vocês estão de brincadeira comigo? Peraí, qualquer jovem sonharia daqui, rapaz. Olha o que você está falando. Eu abro mão das melhores bebidas do Egito, da Babilônia, os vinhos, as bebidas caras. Eu quero só água. As carnes, os peixes, os frutos do mar, só me dá legumes. Ei, isso não é dieta, isso é preferência para agradar a Deus. Não é porque não gostavam, é porque escolheram. E eu preciso dizer para a igreja: sabe quando é que você ama a Deus? É quando você pega aquilo que você gosta e diz: eu não vou fazer, porque isso aqui, Deus, é para ti. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo e abro mão, eu te amo e renuncio. Eu abro mão da minha alegria, eu abro mão do meu prazer, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Aleluia. Cadê 1:8? A decisão desses jovens é propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? É que o peso das influências está determinando o estilo de vida de muita gente. Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Esse ditado tem que ser quebrado. Você pode andar com quem quer que seja na terra, não vai mudar teu caráter, porque primeiro você está andando com Deus. Você anda com Ele, você anda com Ele, você anda com Ele. Quantos
Deus. Porque havia um brilho no rosto deles. Havia um brilho neles. Queridos, voltando sobre Daniel, esses 4 jovens, eles têm para nós uma marca muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que, se o pastor não cobrar, não ora. Se o pastor não cobrar, não lê a Bíblia. Se o pastor não cobrar, não vem no culto. Eu preciso ir no culto, porque senão o pastor vai dizer: já tem uma semana, tem 2 semanas que eu não vou. Eu preciso aparecer, porque senão vão cortar, não deixar eu tocar mais. Misericórdia. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Escuta, igreja. Não havia sacerdote na Babilônia. Não tem papai, não tem mamãe. Não tem pastor, não tem líder. A decisão estava aqui dentro. Lembrando, eles deixaram tudo arrebentar em Jerusalém. Perderam pátria, perderam amigos, perderam pai, perderam mãe, perderam casa, perderam tudo. Teria todos os motivos do mundo para ficarem revoltados com Deus. Tem gente revoltadinho com Deus, cheio de mimimi, porque Deus não respondeu a minha oração, Deus não me deu. Desculpa, mas os crentes Nutella, cheios de mimimi, birrinha com Deus, porque Deus não fez o jeito dele. Daniel, Misael e Isaías, escuta, estão quebrados, arrebentados, destruídos, mas intactos na fé. Eles poderiam dizer para nós: eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Eu sei em quem eu creio. A postura desses jovens na terra da dominação, na terra do pecado, Fiel, eterno. é de uma escolha pura e exclusiva para Deus. Jovem, irmão, irmã, seja um Moisés nessa geração, seja um Daniel, que não se contamina, que faz escolhas sábias, e não é por pressão, não é porque alguém está vigiando. Escuta, você não tem que manter seu celular puro, com medo de papai e mamãe pegar, não. Você não tem que manter seu celular puro porque tua esposa ou tua esposa vai olhar. Fala, Jesus. Escuta, só tem reset no teu celular, tá? Só tem aquela plaquinha ali de apagar só no teu celular, seu celular. Lá em cima você vai apagar. Glória. É o sangue de Jesus. Tá tudo registrado lá em cima. Deus está nos chamando para santidade, para pureza. Não é porque alguém vai me cobrar, é porque eu amo a Ele, eu amo a Ele. Eu quero viver para Ele, é com Ele, é para Ele, é porque eu amo a Ele. Glória a Deus. É esse o princípio que tem que reger, amados, a nossa vida. É fiel. Essa é a postura de Daniel. Aleluia. Já que foi me dado essa esticada a mais aqui, obrigado, pastor. Vamos falar do outro personagem. Vamos falar do outro personagem. E eu digo, queridos, que esse para mim mexe com minha alma, porque ele está no meio. Nós temos um de 80, Moisés. Nós temos o Daniel, que está ali entre 14 e 16 anos. Mas nós temos o Isaías, que está entre 25 e 30 anos. Deixa eu dizer para você. Parece que Deus escolheu hoje falar só dos ricos. Moisés é rico, príncipe. Daniel é rico, é filho de nobre. Isaías é rico porque ele é nobre também. Isaías foi criado no palácio. Isaías estava ali vivenciando com a nobreza. E no meio dos nobres, Deus o chama. Deus o escolhe. Escuta uma coisa, irmãos. Deus não te avalia pelo que você tem no seu bolso. Não é a sua conta bancária que te define. E eu preciso dizer isso com muita destreza. Escuta bem. Há um engano, há um engodo que é transmitido no meio do povo de Deus, que Deus gosta dos coitadinhos. Isso é mentira. Deus gosta dos analfabetos. Deus gosta dos miseráveis, dos pobrezinhos, dos coitadinhos. Isso não é verdade. Escuta, Deus ama ser humano. Isso é condição financeira, isso é condição social, não tem nada a ver. É
desprezível quando nós pensamos que Deus ele ama mais um pobre do que um rico. Todos hoje são almas perdidas. Todos hoje são almas perdidas. E que vão padecer eternamente no fogo eterno se não se renderem a Jesus. Mas Isaías, esse homem que estava ali no meio da nobreza, ele teve que fazer uma escolha. Há um chamado. Deus o chamou para ser profeta. Mas para ser profeta, ele teria que romper com a nobreza. Escuta o que Deus quer falar para mim e para você. Seja amigo de todos, mas não seja conivente com ninguém. Se amigo não significa ser conivente. Nossa, rapaz, quando alguém está pecando do teu lado, não dá para dar tapinha nas costas e dizer: eu te cubro. Cobra o quê? Você é Deus? Você tem sangue para poder perdoar? Como assim? Não dá para fazer cobertura de pecado de ninguém. É preciso que você tome cuidado, e o cuidado alentado em dizer: meu irmão, ou você se converte, ou eu te entrego. Pastor, você está mandando fazer o X9? Está mandando dizer que você é fofoqueiro? Não, eu estou dizendo: ama o teu irmão, confronta ele, não deixa ele no pecado. Tem muita gente indo para o inferno do teu lado e você fica calado, não quer desagradar. Aí você quer fazer aquela boa vizinhança. É meu amigo, Deus, é meu amigo, é seu amigo, então ame ele. Fala a verdade para ele, confronta ele. Quando o jovem rico chegou diante de Jesus, ele disse: bom mestre, que falei para ele dar a vida eterna? Jesus disse: guarda o fundamento. Aí o garoto vai lá e levanta, empina o nariz e diz: baixa. Jesus cita e ele diz: esse é bichinho. Só guardo desde a minha mocidade. Se é isso aí, já estou lá dentro. A Bíblia diz: Jesus olhando para ele, o amou e disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ah não, aí quebrou Jesus. Aí quebrou Jesus. E quebrou mesmo. Quebrou mesmo, sabe por quê? Ele é um dos que estiveram com Jesus e foram embora decepcionados, frustrados, desalentados e não salvos. Falou com Jesus, mas não foi salvo. Esteve com Jesus cara a cara, mas não foi salvo. Qual é a parte pior, pastor? A parte pior é que se fosse nos nossos dias, se acontece conosco, o jovem rico chega aqui no nosso meio, aí a gente dá a mesma palavra: vai lá, vende tudo que tem que dar aos pobres, e depois vem e segue ninguém na igreja. Vai ficando aqui. Fica aqui, vem conosco, depois a gente conversa sobre isso. Vai ficar como se nunca salvo? Ei, querido, os pastores estão pastoreando a vida de você. A hora que chegou o confronto, todo mundo fica bravo com o pastor, mas ele zela pela tua alma. Como pastores, nós vamos ter que dar conta. Um dia Deus vai pedir conta, Samuel, as ovelhas que eu te dei para tu pastorear, por que você não cuidou? Então por isso eu não posso deixar de confrontar e dizer: se você continuar nesse caminho, você vai perder a tua eternidade. Isaías foi chamado para ser profeta, e ser profeta é contrariar. Aleluia. Glória a Deus. Vou te dar dever de casa. Dever de casa para você. Chega em casa e leia o capítulo 1 de Isaías, e você já vai entender como é que é o ministério dele. O ministério dele começa com ranca-toco. É ranca-toco, vai lá, bota o verso 13, só para você entender que noção do que é que Deus faz com esse nobre. Imagina ele chegando na nobreza lá. Bota o 12, bota o 12. Olha só o que ele diz: quando vides comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar meus atos? Não continue. É Deus falando, tá? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Deus dizer: o culto de vocês está reprovado, eu estou com nojo. Vira! As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas demais, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estender as vossas mãos,
Eu escondo meus olhos, porque eu não consigo enxergar isso. Ah, Deus. Ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não vou ouvir, porque as vossas mãos são cheias de sangue. Tá bom, stop. O resto é dever de casa. Esse é o profeta. Esse não abre. Não é para agradar, irmãos. A palavra de Deus é para fazer amigos. A palavra de Deus é para fazer santos. Aleluia. A palavra de Deus é para fazer salvos. É. E esse homem, ele abraça o ministério, ele diz: eu quero essa santidade, eu quero essa pureza. Agora eu te digo para você, bota aí capítulo 1, versículo 1 de Isaías. Isaías é um dos homens que tem um ministério, um dos ministérios mais longínquos. Talvez somente Moisés, desculpa, talvez somente Samuel tenha tido um ministério tão extenso quanto ele. Vê outra parte. Olha só, nos dias de Uzias, obviamente que ele já assumiu no final do reinado de Uzias. Uzias reinou 52 anos. Depois veio Jotão. Jotão reinou 16 anos. Acás reinou 16 anos. Ezequias reinou 25 anos. Se nós colocarmos 25, 16, 16, quer dizer, 32, com 25, 51. Só Jotão, Acás e Ezequias, nós estamos falando de 51 anos. Isaías foi assassinado pelo filho de Ezequias, Manassés. Então significa dizer que ele adentrou ainda no reinado de Manassés. Então nós estamos falando aqui de no mínimo 55 anos de ministério. Alguns chegam a dizer que Isaías profetizou durante 60 anos. Pastor, o que isso tem a ver? Combustível da caminhada. Tem crente que só aguenta uma semana. É um mês, é um ano. Assumiu algo, com um ano diz: pastor, deixa eu entregar, já cansei, não dá mais, eu não sei o quê. É Deus. 60 anos, 6 décadas, lá, profetizando, anunciando, declarando: querido, tem que amar a Deus, tem que amar o Senhor, tem que ter disposição. Mas para isso tem que ter visão. Visão. E isso é para mim, para você, é para nós. E eu quero fechar essa palavra exatamente com a visão que esse homem tem. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Ele já era profeta, mas teve uma crise que deu uma guinada no ministério dele. Olha o que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu disse para vocês que ele é nobre. Eu disse para vocês que possivelmente ele tem uma parentela com os reis. Ele está de luto. Uzias morreu. E lembrando que Uzias morreu ferido pelo Senhor. Ele tem uma dor porque Uzias não foi sarado, não foi curado. Mas Uzias morre, é parente dele. Ele está em crise. Mas nesse dia, no mesmo ano que morre Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto, e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Igreja, escuta, eu quero fazer aqui um paradoxo. Aqui um grande paradoxo que se demonstra aqui, e eu vou ilustrar isso para você. O que é que esse texto está dizendo? Isaías está dizendo: no ano em que pela qual o trono de Judá ficou vazio, aonde não tinha rei para sentar, porque Uzias morreu. Quando ele morreu, o trono ficou vazio e ele foi colocado em um túmulo, em uma tumba. A visão que Isaías tem da nobreza de Judá é um trono vazio, um trono sem rei. Homens são mortais, homens são passageiros, por melhores que sejam, por mais que o amamos, eles passam. Mas aí nesse ano que ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O trono de Uzias é diminuto, é minúsculo, é pequeno, porque o trono que eu vi é um trono alto, é um trono sublime, é um trono glorioso. Tem alguém sentado lá. Pode morrer os reis da terra, mas o
em teus olhos. Tem um Deus lá em cima sentado. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Isaías sofreu uma grande perda. Deus quer te ensinar. Esse limão que a vida te deu, Deus quer espremer, fazer dela uma limonada. Experiência que nos faz chorar, experiência que nos faz sofrer. Deus quer nos conduzir para uma experiência de maior proximidade. O coração de Isaías está machucado, está ferido, está de luto. E Deus leva ele, meu filho. Deixa eu te mostrar algo que é muito maior do que a morte. É muito maior do que separa os homens. É muito maior do que aquele que produz tristeza dentro dos homens. Tem um trono no céu que nunca ficará vazio. Tem um trono no céu que nunca será deposto. Os homens podem cair, os homens podem morrer, mas o nosso Deus é eterno. Eterno, eterno, eterno. Glória a Deus. Isaías, então, ele é marcado por essa experiência. Esse jovem profeta, entre seus 25 e 30 anos, ele está sendo marcado. Agora vamos lá para o versículo 2. Ele viu o trono. Escuta, igreja, poucas pessoas tiveram essa experiência de ver o trono. A tua vida, a nossa vida, a vida da igreja vai ter um outro percurso quando você entender: tem um trono com alguém sentado. Pare de querer ser dono da tua vida. Pare de querer reinar na tua vida, de reinar na tua família. Já tem um rei, já tem alguém que governa. Nós precisamos ser súditos. É por isso que Jesus ensinou: venha a nós, igreja, o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Eu estou dizendo: Senhor, continua sentado no trono. Continua sentado no trono. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não é a minha. Não é a minha vontade, não importa. Seja feita a tua vontade, Deus. Seja rei da minha vida, da minha família, do meu sonho, dos meus projetos. Seja rei. Mas a visão se amplia. Serafins, seres celestiais, estavam por cima do trono de Deus. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas. Cobriu seu rosto. Deixa esse stop. Cobriu seu rosto, sabe por quê? Ele era tão santo que os olhos dos serafins não podiam contemplar. As asas que eles tinham era para tapar os seus olhos, para poder contemplar a glória que emanava daquele trono. Com 2 cobriu seus pés. Lembra? Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aqui estão os pés dele sendo cobrido, escondido pelas suas asas. E com 2 só. Eles têm 6. Só usam 1/3 para voar. 2/3 é para glorificar. Como é que dá a sua vida? Qual é a porcentagem que você coloca diante de Deus? Tem crente que está dando 99% da sua vida para si próprio. E o que sobra, o que resta, se dá tempo. Os serafins estavam ali, constantemente, continuamente, permanente, diante do trono. E o que faziam? E clamavam uns aos outros. Ele dizendo: daqui para lá, de lá para cá. Clamavam uns aos outros dizendo: Santa, Santa, Santa. É o Senhor dos Exércitos. Mas por que isso, pastor? Olha aqui para mim. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. É por isso que é Santo, 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 Santo.
encheu de fumaça. Assim como Salomão, quando foi inaugurar o templo, a fumaça encheu o templo. Lá está Isaías agora experimentando isso. Então disse eu preciso terminar dizendo qual é a reação diante da santidade. Ele é profeta, ele é nobre, mas quando ele vê tudo isso, então disse eu: ai! Ai! Tem um gemido na alma dele que ele está gritando: ai de mim! Eu estou perdido, escuta! É profeta, é homem de Deus, ele está dizendo: eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo com impuros lábios. E agora, Deus, o que fazer, Deus? Os meus olhos viram o Rei. Eu agora sou diferente. Eu vi o Senhor dos Exércitos. Ei, vira para mim. Porém, escuta, igreja da esperança. Porém, um dos serafins pararam. Eles agora, nesse momento, ele voou para mim. Ele trazia na sua mão. Ele estava trazendo uma brasa viva que ele tirou do altar com uma tenaz. E ele então vem com aquela brasa. E ele vai tocar na boca de Isaías e diz: a tua iniquidade está sendo tirada. Eis que com isso toco na tua boca e a tua iniquidade foi tirada. Está expiado o teu pecado. Deus está dizendo para você: a partir de hoje você é santo. A brasa está sendo colocada nos seus olhos. A brasa está sendo colocada na sua boca.